Olá, pessoal. Sou o professor Paulo Fopa. Hoje eu vou fazer uma introdução aos recursos ergogênicos, discutir um pouquinho essa relação, recursos ergogênicos, doping e placebo, né? Então, o que são recursos ergogênicos? Né? Já vem na cabeça das pessoas as drogas, né? Então, recursos ergogênicos são tudo aquilo que faz você melhorar a sua performance, você ergogênico, produzir mais trabalho, né? Ter mais desempenho, mais performance. Então tem diversas classes de recursos ergogênicos, né? Nós temos agentes farmacológicos, agentes hormonais, agentes fisiológicos, agentes nutricionais, agentes mecânicos e agentes psicológicos. Então, dentro dessas classes, nós temos diversas substâncias ou equipamentos ou métodos que fazem com que nós consigamos um desempenho maior, né, com o treinamento ou numa prova desportiva, só com o auxílio desse recurso ergogênico, ok? Então, tem também substâncias que são ergogênicas, né, que são, então, auxiliam no seu desempenho, melhoram a sua performance, e tem substâncias que são ergolíticas, que são substâncias que prejudicam a sua performance, né? Então, ergolíticas pioram a sua performance. Por que eu estou falando dessas duas situações? É porque, às vezes, uma mesma substância, para uma determinada atividade, ela é ergogênica, e para uma outra atividade ela é ergolítica. Tá? Eu estou colocando aqui uma imagem do Lance Armstrong, né? Esse foi considerado o maior ciclista de todos os tempos, e no fim das contas ele perdeu todos os seus títulos por causa do doping. Então ele usava recursos ergogênicos, mas recursos ergogênicos ilegais. No caso dos recursos ergogênicos, quando eles são ilegais, então eles são considerados doping. Então, uma pequena parte dos recursos ergogênicos são ilegais. Então, o doping, ele é um recurso ergogênico, mas ele é ilegal, né? Mas nem todo recurso ergogênico ele é doping, ok? Então, o doping é o recurso ergogênico que é ilegal, certo? No caso do Lance Armstrong, ele usava um agente hormonal, ele usava a eritropoetina, um hormônio, né, que é produzido nos rins e conhecido pela sigla EPO, né, EPO. Esse hormônio ele produz glóbulos vermelhos, então você vai aumentar a sua capacidade de transportar oxigênio, você vai ter muito mais hemoglobinas e vai melhorar a sua performance aeróbia. Ok? Então, obviamente, naquele nível que ele competia, nós acreditamos que diversos atletas faziam uso desse tipo de substância, mas como ele era o campeão, né? E ele já era o campeão mundial antes de usar doping. E o que é efeito placebo? O que é o placebo? Primeira coisa que vem também na cabeça das pessoas é farinha, né? Você dá lá uma farinha para a pessoa, é o placebo, no estudo. Se eu falar para uma pessoa, olha, isso daqui é farinha, eu vou te dar com placebo, já não é placebo, é farinha. Para ser placebo, eu preciso enganar essa pessoa, eu preciso falar, olha, aqui está creatina, né, tal substância. É farinha, mas eu estou falando para a pessoa que é creatina. Então ela vai tomar aquilo ali acreditando ser a creatina. Esse efeito que a pessoa vai ter a partir do placebo é um efeito psicológico, né? A farinha ela não tem um efeito que a creatina tem, mas a pessoa, ao acreditar que está utilizando um recurso ergogênico eficaz, ela vai melhorar sua performance acima do que não usa nada, do grupo controle, né? Então, o placebo dá resultado? Dá resultado. Tá? De fato, o placebo dá resultado. Mas esse resultado não é um resultado farmacológico, é um resultado psicológico, que é válido também. É por isso que a gente fala, olha,
Eu sou a favor de suplementos alimentares. Até muitos deles nem dão tantos resultados do ponto de vista fisiológico, né, ou farmacológico. Mas se você entrar numa loja de suplementos alimentares, tudo ali dá resultado. O vendedor vai falar que tudo ali funciona. E a gente sabe que são poucos aqueles que de fato têm evidências científicas da sua eficácia, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a creatina, que a cafeína tem efeito, né? Funciona. Eu estou falando de efeito de recurso, efeito ergogênico, né? Agora, o placebo. Se eu der para alguém uma cápsula de cafeína ou uma cápsula de farinha, é diferente? É diferente. A cafeína, ela vai trazer benefícios além do que o placebo, né, vai dar de benefícios. Então, se eu tiver 3 grupos, para um eu não der nada, para um eu der a farinha falando que é a cafeína e para outro der cafeína, aquele grupo que usou placebo vai ter um desempenho superior àquele grupo que não ganhou nada. Mas o que recebeu a cafeína vai ter um desempenho acima do placebo. E esse desempenho acima do placebo mostra seu grau farmacológico, né, que realmente tem um efeito ergogênico, melhora a performance. E, inclusive, recentemente, nós fizemos um pequeno estudo na faculdade em que 2 grupos receberam cápsulas e um deles nós falamos que tinha farinha dentro da cápsula e um outro tinha cafeína. E a ideia, a princípio, era fazer esse estudo. Só que como era à noite o estudo, nós resolvemos não dar cafeína, para não prejudicar o sono de ninguém. Fim das contas, demos placebo para todo mundo. E, incrivelmente, o grupo que teria recebido a cafeína, que não era, né, a cafeína, estava se sentindo energizado meia hora depois. Fizemos o intervalo, quando voltar, a grande maioria deles confirmaram os efeitos da cafeína, que estavam se sentindo com uma maior disposição para fazer o exercício. Então a cafeína mesmo, ela tem uma ação no cérebro, né, uma ação motivacional, energizante, tem uma ação no músculo, ela aumenta a resistência muscular, ela aumenta o VO2 máximo, né, aumenta a contratilidade muscular, ela tem também um efeito no tecido adiposo, né, aumentando aí a oxidação de gorduras. Então o pessoal que usou a cafeína estava acreditando que estava otimizado ali para fazer o exercício. E quando a gente falou para eles, olha, ninguém usou cafeína, né? A gente tinha falado que tinha 300 miligramas de cafeína por cápsula, não tinha nada. Então as pessoas, como pode, né? Eu já estava me sentindo cheio de energia para treinar, para ver o poder da nossa mente e realmente o poder do placebo. Então tem diversos estudos que foram realizados assim até para testar o poder do placebo, né? Esse poder mental de a gente melhorar numa performance esportiva, física, né? com o placebo. Então, por exemplo, foi dado para um grupo um placebo, né? Uma cápsula de comprimido de farinha dizendo que era um Dianabol. E para o outro grupo não foi dado nada. E na verdade ninguém usou droga nenhuma, né? ou não usou a cápsula de farinha ou usou a farinha. Mas o grupo que usou a cápsula de farinha melhorou muito acima do outro grupo. E aí no fim do estudo foi falado para eles, olha, vocês não usaram nada, né? Então aquela melhora muito acima do grupo controle, né, que não tomou nada, foi explicada pelo psicológico, né, pela vontade maior de fazer as coisas, de treinar, de se dedicar, motivação, acreditar. Nós temos muito poder com isso. Então a pessoa se dedica, se alimenta melhor, treina com mais vontade e teve maior resultado. Seja em condicionamento, no caso do Dianabola, foi em ganho de massa muscular, em ganho de força, foi superior.
tomando farinha. Então, se alguém pergunta para mim, Paulo, eu vou tomar 2 gramas de BCA após o treino, eu vou melhorar? Vai melhorar. Né? Acredite que vai melhorar, que você vai melhorar. Né? Talvez 2 gramas de BCA após o treino, ou tomando ou não faça diferença nenhuma. Mas para aquela pessoa vai fazer diferença. Então eu defendo que use mesmo, né? Porque vai melhorar a performance. Tá certo? Então esse é o efeito placebo. O placebo, ele dá resultado. Tá certo? Então vejam bem, só resumindo, recurso ergogênico é toda a substância que te traz uma performance superior, né? Um resultado, um desempenho melhor. O que é ilegal no esporte é o recurso ergogênico, que é doping. Então ele recebe o nome de doping, ele é ilegal. E o placebo, ele não tem nada de ilegal, né? Mas o placebo também ele não tem um grau farmacológico, ele por si ele não traz um resultado, né? Mas a pessoa acreditando que é tal situação, tal, que dá resultado, que é tal substância, ela vai ter uma performance melhor. Então o placebo ele dá resultado, ele tem um efeito psicológico. Ok, pessoal? Então no próximo vídeo eu vou falar sobre as classes aí de recursos ergogênicos e vou dar exemplos em cada uma delas. Beleza? Uma boa noite a todos e até a próxima.